Você já tentou fugir da presença de Deus? Graça e paz, eu sou o pastor Cláudio do Ministério Verbo Vivo. Parece uma frase sem sentido, mas muitas vezes tentamos fugir da presença de Deus. Quero te dizer que é impossível fugir da presença do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 139, deixa bem claro essa afirmação. Vamos ao texto. No verso 7 diz assim: Para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Quando temos esse entendimento que o Senhor está presente em todos os momentos de nossa vida e que nada escapa do seu controle, passamos a ter uma vida de fé e esperança quanto ao amanhã. E esse entendimento também nos leva a saber que passaremos por momentos bons e ruins. Jesus disse: No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E geralmente nos momentos bons louvamos, glorificamos e agradecemos a Deus pelas bênçãos e até nos tornamos pessoas sensíveis e generosas. Mas quando vivemos pressões e tribulações, achamos que o Senhor se afastou de nós e que não ouve mais as nossas orações, nos tornamos pessoas ansiosas e inseguras quanto ao futuro. Na verdade, somos nós que muitas vezes nos afastamos e nos escondemos de Deus quando desobedecemos os seus mandamentos e cometemos pecados. Quero compartilhar dois exemplos do Antigo Testamento. O primeiro exemplo está no início da Bíblia, quando Deus criou o homem e a mulher. Tudo estava pronto e à disposição do casal, mas cederam à tentação e comeram do fruto proibido, o qual sabiam que não podiam tocar. Qual foi o resultado? Ficaram com medo e se afastaram da presença de Deus. As primeiras coisas que o pecado produz no coração do homem é medo, vergonha e cegueira espiritual. Isso nos mostra que temos que ficar atentos e vigilantes. O inimigo do homem tenta o tempo todo nos tirar da presença de Deus e roubar a nossa consagração. 1 Pedro 5,8: Sejam sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Efésios 6,13. Por esse motivo, vestivos de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. O outro exemplo é o profeta Jonas, que teve a missão de pregar a palavra de Deus a uma nação chamada Nínive. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, indo para um caminho oposto de sua missão. Enquanto esteve no navio, se escondeu no porão da embarcação, dormiu e acordou. Foi revelado a ele que não poderia permanecer lá. Foi jogado ao mar e tragado por um grande peixe. E assim também é conosco quando fugimos do chamado e da missão do Senhor. Abrimos mão da proteção de Deus e passamos a andar em caminhos desconhecidos, colocando em risco a vida de pessoas que estão ao nosso lado, assim como o profeta fez nessa viagem. O livro de Jonas, capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. No verso 10, o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. O que podemos tirar desses dois exemplos? Que muitas vezes agimos assim também, sabemos o que é certo e errado e buscamos aventuras nos desconhecidos, indo na contramão do que está determinado e preparado da parte de Deus. Adão e Eva estavam no paraíso, mas escolheram desobedecer a palavra de Deus e perderam a proteção e as bênçãos que o Senhor havia preparado para eles. O que fica evidente na história do profeta Jonas é que temos a oportunidade de participar de sua obra e levar sua palavra, mas nos escondemos atrás do medo, comodismo, da religiosidade e falta de fé. O apóstolo Paulo nos adverte: Contudo, quando eu prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. O profeta estava negando-se a pregar a palavra de Deus porque agia com justiça própria em seu coração, não aceitava a ideia de que aqueles pecadores de Nínive pudessem ser salvos. A mensagem do Senhor produz arrependimento, quebrantamento, libertação e salvação. O nosso maior exemplo de obediência e lealdade ao Pai Celestial é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi fiel até a morte de cruz, suportou toda a injustiça e venceu, e hoje está assentado à destra de Deus. Hebreus 2,14. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas,
para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Eu aprendi que a área mais importante da nossa vida é a área espiritual. Quando estamos bem espiritualmente, o nosso casamento vai bem, a nossa família vive em comunhão, a prosperidade e as bênçãos de Deus nos alcançarão. Se você está afastado da presença do Senhor, arrependa-se dos seus pecados, volte para a casa do Senhor imediatamente. Peça perdão a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém.